Isso aí. Quer começar, gente? Assim, vamos lá. Boa noite a todos, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui um pouco, continuando, né, o nosso estudo do AWS Jumpstart, que para certificação Cloud Practitioner. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Monitoring Analytics, né? Monitoramento e análise. Aí quem vai apresentar aqui para a gente hoje é o Presuntinho, né? O Presuntinho já é 3 vezes certificado, né? Tem uma boa experiência aqui já, uma grande experiência com a AWS e vai trazer um pouco aqui da experiência dele, né, para esse assunto. Vai lá, presentinho. Tá, boa noite para todos. Como a Miriam falou, a gente vai falar um pouquinho de monitoração, de análise e, e alguns serviços, principalmente o CloudWatch, o CloudTrail e o Trust Advisor, são os mais usados para isso. Depois a gente vai fazer algumas questões. Fica à vontade de perguntar se tiverem alguma pergunta. Vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai falar de mais alguns serviços, sem ser esses, mas a gente vai falar mais desses três, que são CloudWatch, CloudTrail e o Cloud Advisor. Basicamente, CloudWatch é um serviço de monitoramento, ele coleta dados de todas as serviços gerenciados da AWS. Ele além dos serviços gerenciados, que são os serviços da AWS, ele pode pegar monitoramento de log de on-premise também, né? De servidores que estão alocados no cliente que conecta na AWS, que aí, por vários jeitos, né? VPN, AWS Direct e tal. Então, ele basicamente é um serviço que centraliza log, detecta ali algumas anomalias, e toma algumas ações automáticas, tá? E uma das vantagens que a gente tem é que a gente pode ir lá no console da AWS e ver os logs, mas também a gente pode jogar logs o S3 para depois a gente fazer algum tipo de análise, de processamento mais detalhado, né? O CloudTrail é basicamente um serviço de auditoria, né, operacional. Ele faz o rastreamento aí de vários serviços ou de API, das APIs na conta da AWS. Ah, ele permite aí que essa auditoria a gente monitore e retenha o log das atividades aí de segurança, de auditoria de segurança, né? Detectão, ele faz detecção de anomalia, ele faz detecção de análise regulatória, então precisa de alguma coisa, de alguma regulação, e a gente faz detecção se a gente está conforme essas regulações. Ele tem um, ele dá um histórico, né? Completo aí de toda a análise que ele fez, através pode ser no console, por SDK. Esse serviço, por SDK, você consegue acessar. Por exemplo, eu tenho uma API Java que eu quero ver esses monitorar, monitoração aí do CloudTrail, eu consigo. E o Trust Advisor, né? Que é basicamente uma ferramenta que oferece aí algumas recomendações, ele varre aí nossas contas e nossos serviços e faz aí uma recomendação personalizada ali da sua conta para otimização de custo, desempenho, segurança, resiliência. E basicamente depois a gente vai ver, eu vou falar de excelência lá no Well Architect Framework, de excelência operacional, né? É, Ele ajuda muito a identificar melhorias, melhores ações corretivas que a gente precisa fazer na conta e fazendo uma visão aí maior, abrangente aí da saúde e na infraestrutura da sua conta. Então, basicamente, um gerencia log,
o outro rastreia todas as informações, vê se está tudo baseado em, em regulações, é o da auditoria, detecção de anomalia, que é o CloudTrail, e o Advisor ele vai varrer sua conta e te dar algumas relatórios de desvio ou de prática e algumas soluções aí para você corrigir na sua conta, né? Então, detalhando aqui, o CloudWatch, ele é serviço, como eu tinha introduzido, ele é um serviço totalmente é, gerenciado pela AWS, integrado com todo o serviço da AWS. É uma coisa importante que pode ser que apareçam algumas questões sobre isso, que os logs deles são armazenados por 15 meses por padrão. Pode configurar, lógico, mas por padrão é por 15 meses ele retém os logs que estão no CloudWatch. Ele é basicamente serviço de monitoramento, né? E observabilidade aí de todos os serviços gerenciados da AWS, EC2, EKS, Dynamo, e o que você estiver rodando. Uma das coisas legais dele é que você pode enviar os logs para o S3, depois você pode processar, você pode fazer análise desses logs e tal. É, a gente pode ter aplicações on-premise de data centers conectadas na AWS para ler o que está acontecendo e gerenciar esses logs. E ela é basicamente um centralizador de logs dos serviços gerenciados da AWS, né? É, ele, cole... ele tem algumas monitorações básicas que é habilitadas por... Essas monitorações básicas são habilitadas por padrão, tá? Não tem custo essas monitorações. Tem algumas métricas por padrões e tem algumas métricas, por exemplo, que são enviadas por intervalo de 5 minutos, que tipo EC2, assim. Então, essas métricas aparecem nos consoles, até tem um exemplo aqui. É, o os monitoramentos básicos não têm custo, né? As métricas básicas. Agora, tem as métricas mais detalhadas, que é, as métricas personalizadas e as métricas de alta resolução. Então, as personalizadas são desativadas por padrão. Se você ativar, vai gerar cobrança adicional, tá? É, a gente pode personalizar algumas métricas e elas, quando personalizadas, podem ser enviadas de um em um minuto, tá? Então, você pode personalizar algumas regras, tipo assim, ó, eu quero colocar lá, se meu servidor, a gente até usa isso para autoscaling, né? Quero que meu CPU, quero ver uma métrica que meu CPU deu 80% de consumo, memória e tal. Dá para você fazer algumas métricas e algumas opções customizadas com isso. E métrica de alta resolução, que é desativado por padrão. Ele, quando você ativa, você gera cobrança adicional, tá? E essas métricas mais de alta resolução, elas são enviadas de intervalo de 10 e 30 segundos. O que é bom saber sobre essas métricas é que tem as básicas que já vêm habilitadas e não tem custo, e todas as métricas de monitoramento detalhado, que pode ser personalizada ou de alta resolução, elas têm custo, gera todas essas geram cobrança, já vem desabilitado porque tem custo, né? Lógico. E a diferença da personalizada da alta resolução é que personalizada geralmente tem intervalo de um minuto e as de alta resolução tem intervalo de 10 e 30 segundos. Então, você visualiza mais rápido, né? Aqui, é, aqui tem algum painel.
tem um painel aqui, mais ou menos, para mostrar algumas métricas, mas do CloudWatch, né? É, geralmente nesse E2 tem algum painel aqui de CPU, memória e todas as saúde da máquina que aparece sempre, né? Então tem alguns painéis que a gente vê as métricas e tem o grupo de log do CloudWatch que a gente olha lá todos os logs que geram as máquinas ou que a gente quer ver. Ah, a gente subiu um dyno, então quer ver os logs do dyno. Então a gente vai lá no CloudWatch, no grupo de log, vê os logs referente àquele serviço, com todos os logs lá centralizados, tá? Então a gente tem é, alguns tipos de alarme, que é o OK, né? Que tá tudo OK, tá tudo funcionando baseado nas métricas que você definiu. Tem alguns alarmes que a gente pode disparar, tem algumas coisas que a gente pode fazer de regra. Ah, se der 80%, eu quero que dispare um alarme. E das insuficiente, né? Então ele não conseguiu ver, ou alguma métrica que ele não conseguiu acessar, a gente tem uma estrutura de alarme para esses dados insuficientes. Uma das coisas que é bom sempre fazer nas coisas da web é, é gerar alarme e gerar para tudo, né? Não só monitorar o seu serviço, mas monitorar o bucket, por exemplo. Ah, eu estou gastando muito nesse serviço, então vou criar um alarme para ver se está gastando tanto. Eu quero que ele dispare um alarme para eu ver se alguma customização que eu posso fazer. Então dá para fazer alarme para tudo. Então, não só no. É bom monitorar seus alarmes e criar alarmes para tudo que está. Minha CPU não pode bater 80%. Então, cria um alarme, ver se. Para disparar esse alarme e gerar alguma consistência, pode até gerar algumas coisas automáticas, não. Mas outras. A gente tem algumas métricas aí, por exemplo, de CPU. Ah, que até adiantei, né? Limite aí de 70% por 5 minutos. Então, se, se tiver abaixo de 70%, aí não vai gerar nada. Se ter algum 50%, por exemplo, tá ok. 75 por 5 minutos, ele já vai começar a falar que tá alarmando, pô, sua métrica já atingiu mais de 70%, então tô te avisando, então. Então, isso é bem legal para monitorar a saúde do nosso serviço, né? Qualquer serviço. A maioria dos casos, a gente usa no EC2 ou no Fargate e tal, mas sempre é bom monitorar qualquer serviço que a gente usa na AWS, né? A gente pode criar agentes, né? Por exemplo, na EC2, no on-premise e jogar esse agente, uma API aí, que imputa a métrica e, e esse agente vai gerar logo no CloudWatch da saúde aí da EC2, do on-premise, das máquinas do on-premise. Então, então, a gente tem aqui os alarmes, tem as métricas, né? Comuns aí, tem outras, não só de CPU, tem de memória e tal. E os agentes que a gente pode colocar nas máquinas, por exemplo, na nossa C2, numa máquina on-premise, numa máquina que está atrás de uma VPN, de um Direct Connect, e gerar logs nesse CloudWatch. Beleza? Dúvidas? Tá. Não. Event Bridge. É, basicamente, é um serviço que a gente pode, é, que facilita aí ó, a criação de alguns aplicativos escaláveis aí, para escalar, para startar. Ele tem algumas coisas que ele faz para nos ajudar aí. É, ele basicamente ele usa aí evento e faz ingestão de faz filtro, faz filtragem, transforma algum dado,
entrega aí, ó, parte para entregar alguns eventos que são disparados aí e para chamar algum aplicativo, alguma coisa. Então, você pode fazer um cron trap, você pode pegar alguma coisa de filtro para disparar. Então, ele é basicamente um agente ali que a gente pode conectar os componentes e disparar eventos para você filtra, você dispara, você transforma dados para chamar outros componentes e criar aplicativo mais rapidamente aí, né? Eu tô falando aí. E ele é muito usado para arquitetura baseada em evento, né? Para automatização de fluxo. Então, por exemplo, eu vou disparar um lambda, eu vou disparar uma fila, eu vou disparar um dado que vai jogar numa fila. Então, ele é muito usado para isso. Ou eu vou criar um cron aqui que a tal hora ele vai rodar um ETL, um glue, né? Ali. É, então, ele é usado para esse tipo de serviço. É usado para agendamento, igual eu falei. Você pode criar um cron para disparar seu serviço, seu lambda e tal. Mas ele é basicamente ali um cara que usa eventos para conectar ali aplicativos e facilitar essa criação de aplicativos escaláveis aí, orientado por evento. Uma coisa importante é que não usa servidor, né? Ele é serverless, sem servidor, tá? É, então, pode indicar aí a mudança no ambiente de um evento, então, ou um serviço, ou um aplicativo de terceiro, um SaaS, por exemplo. É, aí tem alguns exemplos, né? O CloudWatch, EC3, S3, Cloud3, então ele pode disparar isso, esses eventos, e ajuda nessa comunicação aí, para a gente trabalhar com os outros aplicativos, tudo baseado em evento, né? Uma coisa importante de lembrar, que ele é sem servidor, tá? Pode ser que tenha algumas perguntas sobre isso. É, e, resumindo, ele simplifica aí a construção de serviço baseado em arquitetura de eventos, né? E automatização de fluxo de trabalho, integração do sistema. Então, ele é um serviço bem usado. Dúvida aqui, né? Querem acrescentar alguma coisa? Não, não. Então tá. É, EventBridge. Eu já falei dele. Já. Ah, voltou o slide, É que você né? Ah. voltou, é. É, CloudTrail. CloudTrail é um que eu gosto bastante. É um serviço aí que faz auditoria da nossos serviços na conta, né? É, rastreei todas as APIs que a gente tem na nossa conta ali. Ele monitora aí, retém log de atividades de auditoria de segurança, de detecção de anomalias ou qualquer. E a gente já tinha até falou, né, de conformidade regulatória. Eu tenho algum tipo de regulatório, por exemplo, da saúde ou é, alguma parte que a gente precisa ali, principalmente da saúde, né? Saúde tem muitas regulamentações, mas tem outras, segurança e outras coisas, que ele vai te dar ali um relatório e te falar se está conforme, se não está, o que que você precisa fazer. Então, aí ele faz auditoria, né, do operacionais e de risco, administra aí, mantém compatível com sua conta. Ele registra aí as APIs, né? Então, ele te dá ali quando é criado, modificado, deletado as APIs aí que são reusadas pelo usuário, alguma função ou serviço dos recursos da conta. Ele registra todas as ações, tá? Para você ter um relatório e ele te dá algumas recomendações baseadas no que ele criou. Você pode fazer, você pode
trabalhar tanto no console quanto a SDK, API, então eu posso verificar, fazer alguns relatórios e buscar no CLI, por exemplo, por Java, do Node, alguma coisa, por um SDK, né? Ou eu posso pegar ali no próprio terminal e buscar, ou no console, né? Então, isso é importante saber, que ele é habilitado quando a conta é criada. Então, quando a conta é criada, ele já está habilitado ali para gerar os relatórios. Outra coisa que ele permite criar aí algumas trilhas, né, como está aqui, para eventos dentro da conta e de análise. Então ele registra alguma trilha mesmo, né, ali de eventos, tal, como que ele faz análise, arquivamento de log, conformidade. Então você pode consultar essas trilhas para ver as recomendações. E uma coisa sempre importante é que tudo fica armazenado no histórico de eventos do CloudTree por 90 dias, tá? Bom, aqui são as trilhas que permitem aí o rastreio mais granular das atividades da conta, au- permite a automação da segurança, né? Para segurança é bastante importante. Tem custo quando você usa essa parte de trilha, tem custo adicional para você utilizar. E os dados são armazenados automaticamente em um bucket. Então, além disso, você pode usar esses relatórios para fazer análise, né? Aí você jogou lá no bucket, você tem isso disponível, beleza? Dúvida aqui? Querem acrescentar alguma coisa? Não, ainda não. É. Trust Advisor, né? Como a gente tinha comentado, ele fica continuamente avaliando aí e oferecendo recomendações aí sobre custo, sobre desempenho, sobre segurança, resiliência e excelência operacional. Lembrando que excelência operacional a gente vai ver mais a fundo na última aula de Architect. E então, basicamente, ele ajuda a detectar as melhores práticas, os melhores custos. Se você está gastando, se não está, você pode melhorar ali, tá? E ele fica avaliando isso continuamente e te recomenda para você remediar alguma coisa que está desviando ou que não está dentro das melhores práticas ali, ou que estão com um custo pode ser menor. Então, ele faz aí te recomenda a otimização de custo, performance, resiliência, segurança e limite de serviço, igual a gente tinha visto. Excelência operacional e limite de serviço. É, uma coisa importante que para você usar ele de forma completa, o Advisor está disponível para alguns planos, que é o Business, o Enterprise, o On-Ramp e o Enterprise Support. Eu não vou detalhar aqui, mas é bom dar uma olhada quando vocês forem fazer as provas, o que cada plano de suporte te oferece, tá? Pode ser que caia algumas questões sobre isso. É possível aí usar o Event Bridge para detectar quando os status das verificações mudam. Então você pega o Event Bridge e verifica aí os status, roda, manda o, o Trust Advisor fazer essas verificações. Aí, baseado nessas regras, a gente executa algumas ações para emular Por exemplo, eu tenho uma regra, tem que não está inconforme, então eu posso usar esse fluxo do Event Bridge para mudar algumas coisas de verificações ou regra que está sendo executada, que está sendo definida, e, e a gente pode executar uma ou mais regras aí, sempre que o status muda isso, então a gente pode usar os dois serviços em conjunto, tá? Para mudar um valor específico aí de uma regra. Então, aqui tem uma ideia aí de como funciona o Trusted Device. Então, você tem aqui a,
o que que ele vai te oferecer, que é a parte de otimização de custo, performance, segurança, tolerância a falhas, cota de serviço, porque você pode perder a cota, né, de alguns serviços, e excelência operacional, tá? E aqui ele te dá alguns dashboards de recomendação de investigação, recomendação de ações e se tem o problema detectado ou não. Então, aí tá mais ou menos o fluxo, mais ou menos não, o fluxo que ele faz, né, de recomendação. Ah, aqui são algumas recomendações, né, de, que ele pode fazer. Então, basicamente aí nesse exemplo, ele falou que pode recomendar, potencialmente, ele pode, por mês, diminuir US$ 8.000. Já tá bom, né? É um bom ferramenta para ajudar. Dúvidas? Ou querem acrescentar alguma coisa nesse serviço? Beleza. É, próximo. Config. O AWS Config é um serviço gerenciado que gera ele gera um histórico detalhado, um inventário detalhado das configurações e notificações de mudança para os recursos que a gente tem na AWS. Ele, uma das coisas que ele nos ajuda é garantir aí a conformidade com as políticas de segurança e de governança, tá? Então ele monitora as alterações, ele permite a execução de ação corretiva, de alguma ação ali que a gente precisa mudar e mantém integridade e segurança de todo dos serviços que a gente tem na AWS. Então, ele é um serviço totalmente gerenciado que vai fornecer esses inventários que eu falei, tá? Então, ali vai te dar um histórico ali das configurações, das notificações ali que foi alterada, das configurações que foi alterada. Por quê? Para que ele possa te ajudar a permitir maior segurança e governança desse serviço. Então, ele vai te dar ali esse relatório, esse inventário para a gente garantir a segurança e a governança do nosso serviço, tá? Então, como que ele faz isso? Ele monitora todas as alterações que tem ali nos recursos, tá? Baseado nos nossos workloads, nos nossos serviços que estão rodando, e, e ele vai enviando notificações, ele pode enviar, na verdade, ele vai enviando notificações para falar assim, ó, ocorreu essa modificação. Então, você pode pegar e executar uma ação ali corretiva para mudar a configuração que não está na conformidade, ou que não está tendo segurança, ou que não está baseado na nossa governança. E, e ele usa aí para ajudar nisso algumas coisas, ou um Event Bridge com startup, ou um cron da vida, ou um Lambda que vai executar essas ações. Então, ele ajuda nesse serviço, mas basicamente ele vai te dar um inventário para ver se você está em um relatório ali de todas as alterações que estão sendo processadas nesse serviço, né? Então, aí é para a gente tomar alguma ação baseada nesse inventário. Dúvidas nesse serviço? É um ser- serviço basicamente de inventário, né? Para tomada de ação. Mas a gente pode tomar ações baseadas nesse inventário. Então tá. Próximo, Audit Manager. É, simplifica aí Ele é uma ferramenta de auditoria. Basicamente, ele simplifica o gerenciamento de risco que a gente tem nos nossos serviços gerenciados na AWS. Então, ele vai gerenciar esses riscos e vai ajudar na conformidade de regulamentações e padrões do setor que a gente está usando para aquele propósito das nossas ferramentas.
Ele faz automatização aí das evidências, das coletas que ele reevidenciou, para ajudar avaliar aí as políticas, procedimentos, atividades e os conhecimentos e controles aí de maneira mais eficaz. Então, basicamente, ele te dá um relatório de auditoria para verificar se os seus procedimentos de política de auditoria estão em conforme e operando de maneira mais eficaz, né? Ele carrega e gerencia e carrega as evidências no ambiente local ou multinuvem e centraliza isso, pode ser tanto local quanto multinuvem ou na conta ali ou multiconta. E ele cria algumas estruturas padrões aí ou pode ser personalizado com base nos requisitos que a auditoria precisa. Então, baseado no que eu preciso de auditoria, ele vai lá e verifica se essa está conforme, ele faz a auditoria do nosso serviço e traz aí um relatório ou as evidências aí, se a gente está de conforme, se a gente está conforme ou não à auditoria que a gente precisa, né? É um serviço de, de varre e fala assim, ah, você está conforme ou não. Então, essa auditoria vai te dar esse status de conformidade ou não. É, beleza? Querem acrescentar alguma coisa? Querem perguntar? Beleza. Então vamos para o Control Tower. Control Tower, ele é um serviço que ele é de uma maneira mais simples, ele ajuda a configurar e controlar nossos ambientes em várias contas. Então a gente tem lá várias contas na AWS, pode ser uma organization, tal. Então ele ajuda a gente criar aí usando as melhores práticas, é, configurar, controlar, manipular esses serviços gerenciados aí que a gente tem em várias nas nossas contas. É, geralmente empresas grandes têm muita conta, várias contas para comunidades ou squads ou grupos, então isso ajuda bastante. É, e ele usa o Account Factor, que é um cara que ajuda a criar conta, né, no modelo. Então, o cara precisou criar mais uma conta, chegou, eu quero criar várias contas com aquele serviço, do jeito que eu configurei, então esse cara nos ajuda. É uma fábrica de criação de contas mesmo, porque se você for criar várias contas, não compensa você ficar criando uma na mão, depois outra na mão, então ele ajuda a gente nessas configurações e padroniza, né, as contas. Então, por exemplo, nossas contas vão ter a padronização de tal serviços, pode ter já alguns alarmes default, algumas coisas default, alguns serviços default. Então, você padroniza isso e depois provisiona novas contas baseadas nas configurações que já estão pré-aprovadas aí por para quem definiu as contas, né? O Control Trial, aí, ele amplia aí os recursos da organization. A organization, basicamente, você tem uma conta root e várias contas por baixo. E essas contas podem ser várias contas e por aí vai. Então, ajuda aí a evitar que as organizações e as contas se afastem, né? Porque aí você pode centralizar a parte de faturamento por área, tá? Então, e outra coisa, e o Control Tower ajuda nisso, e pode ajudar, ele vai te ajudar nas melhores práticas de fazer essas criações de contas, provisionamento e padronização. E a gente pode aplicar controle, por exemplo, que a gente chama de guarda-reis, né? Então, guarda-reis. Então, a gente tem alguns controles que a gente precisa definir, que vai ser algumas coisas que vai barrar, algumas coisas que não pode fazer, algumas coisas que pode fazer. Então, o Control Tower ajuda também nisso. Então, ele basicamente é um cara que cria contas, ele
baseado em padrões que foram definidos e guarda-reios que foram definidos, e ele vai padronizar isso, tá? É bastante usado, Cloud Rei. Control Tower, desculpa. É, dúvidas? Querem acrescentar? Beleza. Cloud. API Gateway. Vamos pro próximo. API Gateway basicamente é um cara que fica na frente das nossas aplicações. Seja REST, seja API REST, seja API WebSocket, seja um Lambda ali. Então, uma API que está atrás tá no Fargate, está no EC2, ou está no EKS, ou está no Lambda. Então, basicamente, é um cara ali que está ali na frente. É como se fosse uma porta mesmo, né? Uma API ali que você vai acessar. Então, você tem ali as aplicações atrás dele e você chama a API Gate, a API Gate vai chamar as suas aplicações, tá? Então, você, para acessar os dados, os backends ali e qualquer carga de trabalho. Então, o API Gate é usado para chamada. Você pode pôr algumas lógicas de entrada, você pode colocar anexar ele a questão de disjuntor, por exemplo, se alguma API cair, ele sabe, você pode pôr alguma coisa ali de acesso para validar token e tal, você pode colocar alguma parte de cache, então você pode fazer bastante coisa, mas basicamente ele vai ter uma porta, tipo um gate ali, de você busca dados, você pede dados, requisição nele, e ele vai buscar requisição lá nas suas APIs, né? Aí pode ser qualquer aplicação, pode ser web, pode ser um EC2, pode ser um Fargate, pode ser um EKS, aplicações que estão no EKS, no Fargate, no pode fazer algumas triggers, né, para eventos e tal. Ah, é, você pode ter aí ele fornece aí alguns planos de uso, você pode ter vários acessos, mais de uma API implantada, tá? Pode usar aí para configurar limitação de conta, de cota. Então, por exemplo, eu tenho uma API, eu fiz uma API e quero que fazer um freemium, por exemplo. Então, até o cara pode ter 1.000 requisições por dia. A partir de 1.000 requisições, ele tem que pagar alguma coisa. Você pode aplicar isso. Você pode aplicar chaves individuais para clientes individuais. Então, para cada cliente, eu posso aplicar essa regra. Então, a minha mesma API, um cliente pode acessar 1.000 vezes, outro pode acessar 10.000, baseado em algum plano. Então, dá para você fazer isso também. Limitação de código, limitação como você vai acessar e alguns tipos de uso, tá? Ele é integrado, né, com o IAM, mas basicamente tudo que você vai fazer na AWS a gente usa roles, né, que a gente configura pelo IAM. Então, para você acessar um serviço do outro, basicamente, para você não usar a senha, você usa um role que fala assim, o API Gateway vai chamar um Lambda, o API Gateway vai chamar um EC2. Então, para você não ficar trabalhando com usuário e senha ou permissões que, que pode ali te deixar vulnerável, né? Então, o IAM te dá a opção de você criar as roles ali, as permissões que você vai usar e você usa. Então, CloudWatch, a gente já falou, serviços gerenciados da AWS, tudo usa o CloudWatch, então tudo que você faz na Paygate está disponível ali no log no CloudWatch. Log sempre, você tem as métricas padrões, você tem os logs padrões, mas você pode personalizar tudo aí. Dúvida aqui no Paygate? Outro
que eu gosto bastante é o X-Ray. Tem que tomar cuidado que ele não é um serviço tão barato, mas ele é um serviço muito bom. Ele fornece aí, então, é, um filtro detalhado aí da sua aplicação, o que está acontecendo com ela, as cargas das suas aplicações, função, rastreamento, o ARBAP dela, é, o que ela está acontecendo. Então, por exemplo, eu quero saber quantos segundos rodou alguma coisa, ou quantos minutos que ela mandou quanto tempo demorou de sua API mandar para um SNET, para um SQS, ou como está a saúde, por exemplo, eu que mexo muito com Java, da saúde da sua JVM. Então, ele te dá uma visão bem legal aí do como que está a saúde das suas aplicações, das suas APIs, tá? Então, ele varre sua aplicação e traz um monte de métrica aí de desempenho, de debug. Ele ajuda a identificar alguns gargalos, então, por exemplo, tá demorando aqui, tá tendo falha aqui. Então, ele te dá um detalhamento aí bem completo de como os serviços interagem, né? Então, é um serviço bem legal aí de monitoramento das suas APIs, de como que elas estão rodando, de CPU, VMs e etc. Serve para qualquer aplicação. Aí, né? É um serviço bem simples de falar, mas é um serviço poderoso, né? Dúvidas? Querem acrescentar? Beleza. Agora, a gente tem alguns serviços aqui que é para a gente trabalhar com hospedagem das nossas aplicações, né? Que é basicamente o código pipeline, o código build, código commit e código deploy, tá? Eu vou falar de cada um deles. Mas basicamente é para a gente gerenciar nossos sistemas, nossos códigos na nuvem. Então, o código pipeline, ele é um cara que automatiza a entrega da sua aplicação de forma contínua, né? Então, ele integra, constrói, testa e implanta aí seu código. Então, ele vai pegar seu código, verificar, fazer toda a otimização que é necessária, testar, automatizar ali, então, automatização de teste, eu quero validar alguma coisa, quero passar um sonar, tal. Então, você cria uma pipeline do que você precisa, quais são as etapas necessárias, uma coisa legal que ele pode fazer, eu quero que o gerente da minha conta aprova uma Gmood, por exemplo, que a gente usa muito. Ou, não é Gmood, mas a gente pode fazer. Você pode fazer Gmood ou você pode fazer um Zero Touchdown, que é a hora que colocar na master já só para produção. Falei, mas não, mas eu quero que antes de produção, eu quero que alguém vá lá e aprova manual. Então, ele te dá essa opção também. Você pode fazer várias etapas para fazer a integração contínua e automatizada aí do seu deploy, né? Tá? Então, esse é o Code Pipeline. Code Build, ele é um serviço aí gerenciado, né, para código-fonte. Então, ele produz pacotes de software, faz o build da sua aplicação, executa teste, produz. Já não, eu falei lá de teste, mas a pipeline chama o build para fazer essas partes de teste, de integração aí do código, tá? Gera o pacote, para gerar o pacote. Então, esses quatro serviços, eles trabalham bem integrados, na verdade. O pipeline só vai falar qual que é os passos, o build vai construir, vai fazer ali as integrações, tá? E produzir o pacote, por exemplo, o jar, uma coisa, rodar os JUnit, por exemplo, a gente que mexe com Java, ou alguma linguagem qualquer, um Jasmine do front-end, por exemplo, aí deixa pronto para implantação, tá? E a pipeline vai integrar esses passos. O Code Commit, tá aqui, é um serviço de gerenciamento de código-fonte, tá?
que hospeda, ele é um gerenciador privado aí do Git, né? Então a gente usa alguns, né? O GitHub, outros aí, Gitbucket. E o Code Commit é mais um que pode somar aí para realizar repositório privado. Então, se você tem uma empresa e quer, em vez de pagar o Git privado, GitHub privado ou Gitbucket, você pode usar o Code Commit da AWS. Então, você vai criar os repositórios, gerenciar, usar todos os comandos ali do Git que a gente já está acostumado e criar nossos próprios repositórios ali privados na nossa conta. Aí a gente pode armazenar e versionar qualquer tipo de arquivo, não só de desenvolvimento, né? Incluindo arquivo de aplicativo, imagem, biblioteca, qualquer coisa ali a gente pode estar ali junto com o nosso código ou versionado, né? No código commit. Tá? O código deploy, ele vai ali, você vai definir os passos, vai jogar no código commit, e o build vai fazer o deploy, gerar os testes e por aí vai. E o deploy vai ajudar a gente a fazer implantação aí automatizada em vários serviços aí, como no EC2, no Container, Lambda, on-primes, tá? Então, basicamente, ele vai ajudar a gente a fazer, por exemplo, eu quero jogar eu fazer o build e tudo e jogar um jar na EC2, então ele vai te ajudar a fazer isso, tá? Ou num ECS e tal, então ele já vai te dar. É, então, ele automatiza basicamente não, mas ele automatiza as nossas implantações sem necessidade de a gente fazer um fazer um script, um shell script ou alguma outra coisa manual, ele já te dá a opção de integrar. Eu tenho esse dois. Vou dar um exemplo que tá fresco, por isso que eu tô falando. Quem me conhece tá vendo que eu tô falando muito, mas meu mestrado eu tenho o código no Git e eu fiz tudo no EC2, que eu não precisava de uma infra maior que isso. E o código de deploy é legal porque você já faz o build e tal, já entrega dentro do EC2, né? Então não precisa de ficar fazendo alguma coisa manual e toda vez usar. Então, porque que é bom para automatização. Então eu subo a máquina lá no horário que o pessoal testa automaticamente. Se precisar fazer um deploy, faz automático. E já quando acaba lá o teste, ela desce a máquina sozinha. Então é legal que fica tudo automatizado. Ele protege aí o aplicativo contra tempo de inatividade, implementações aí, né? De atualizações. Então, se ficar inativo, ele faz essa proteção e garante a integridade ali, monitoramento ali da integridade da implantação, né? Então, ele garante ali que vai ser implantado. Dúvida nesse serviço? Ou não? Beleza. Querem acrescentar alguma coisa aí, Miriam, Josmar? Se não, Não, tranquilo. Não, não. vamos pro nosso famoso quiz. Vamos, Você coloca aí, Miriam? Eu vou. vamos. Deixa eu só abrir aqui e já compartilho. Deixa eu mudar minha tela aqui. Um minutinho. Vou deixar o link aqui no chat, pessoal, para vocês entrarem.
compartilhar. Estão vendo certinho? Boa. Mais alguém vai entrar? Opa, Alexandre entrou. Então vamos lá? Vou começar já. Certo. Ah, eu não sei se vocês viram, mas escolher duas opções. Isso é muito importante na hora da prova, viu, pessoal? Hum. Vamos lá, né? Então aqui teve. Deixa eu voltar aqui a pergunta, né? Só vamos ver os números. Foram dois aqui no rastrear atividades e dois no monitorar. Eu não marquei, né, para enviar. Vacilão. Ah, quer explicar isso aqui pra gente? É, é, eu vou explicar ali, porque muita gente colocou na primeira, né? Isso. E é legal porque. É legal não, né? É interessante, dois motivos. Uma que a menina falou, é bastante importante você ver quantas questões, se é duas, se é três, se é um, porque senão você perde ponto, né? E outra, o Cloud Trail não é em tempo real. Então, essa aí é bastante importante, Isso. porque tempo real é função do CloudWatch, não do Cloud Trail, tá? Então, quando perguntar, é tempo real, lembra do CloudWatch, tá? Porque o CloudTrail ele vai fazer a execução, mas ele não é em tempo real, tá? A segunda está correta, porque ele rastreia as atividades aí das APIs que a gente tinha conversado. Então, bastante gente, metade acertou aí, né? Ah, exibir métrica de gráfico para desempenho de recurso está incorreta porque o gráfico é função do CloudWatch também. Então, igual a gente falou no começo, lá Uhum. os gráficos, quem vai apresentar para você é o CloudWatch. O CloudTrail não te apresenta esses gráficos aí de, de monitoramento. Monitoramento é CloudWatch. Então aí já dá para ver aí, né, pela palavrinha, monitorar o desempenho. Então é CloudWatch, beleza? Filtrar logs, por que que não é? Não, filtrar logs está Não, correto. isso, essa tá Desculpa, correta. essa está correta. Porque ele auxilia na análise, né? Então ele faz análise operacional ali dos logs e te dá ali uma análise ali operacional do que está acontecendo nesses logs. Então tá correta essa. Então as duas era rastrear a atividade, né, das APIs e filtrar os logs. E a última, a gente configurar aí as ações automáticas para resposta de métricas.
também é função do CloudWatch. Então, tirando essas duas, não sei se vocês perceberam, o resto é função do CloudWatch. Isso é bastante comum, Isso. tá? Quando se de para essas perguntas. Beleza? Dúvidas, né? Isso. Aqui é só se lembrarem, pessoal. CloudWatch, monitoramento e performance. E CloudTrail é sempre conectado a ações da conta, atividades que foram realizadas, tá? Essa é a principal diferença. Então, aqui vocês podem ver que nas perguntas, nas respostas, né, que ó, rastrear atividades do usuário em relação à conta. E as outras, ó, monitorar a infraestrutura, exibir métricas para monitorar desempenho. É tudo CloudWatch. Então, monitoramento de performance é sempre CloudWatch. E atividades, auditoria de coisas relacionadas à conta, ao usuário, é sempre CloudTrail. Isso. Essa é a grande Lembrando que o diferença. CloudTrail não é em tempo real, é o CloudWatch. Isso. E não é em tempo real. Beleza? Dúvidas? Vamos para a próxima aqui. Vamos ver. Essa daqui foi três aqui, bem certeiro, né, do que a gente falou agora. Mas dois foram nesse aqui do tempo real, hein? Vou explicar, porque esse tempo real dá uma confundida, né? Mas vamos lá. Uhum, Ó, então a primeira está correta porque ele monitora, né, a utilização e o desempenho do recurso, que é o que o CloudWatch faz, que a gente falou, né? Por isso que ela está correta. A outra que está correta é acessar a métrica no painel único. Então ele permite ali você pegar tem um painel que tem lá as métricas de CPU, tem as métricas do EC2, por exemplo, do memória, de hardware, de rede. Então ele acessa a métrica em um painel. Por que que a segunda está errada? Que muita gente colocou, algumas pessoas colocaram. Por que que não é CloudWatch? Porque ali está falando de receber orientações. Então já não é CloudWatch. CloudWatch ele monitora, ele joga log, né? Aconteceu alguma coisa, ele joga. Orientações é, é de alguém que te aconselha a fazer essas orientações, que é o Trusted Advisor. Então, e o Trusted Advisor é até em tempo real também, igual o CloudWatch. uhum, Só que ali você tem que perceber a palavrinha orientações, né? Então, aí orientou é o Trusted Advisor, que é o cara que tá te isso. orientando ali. Por isso que não é o CloudWatch. E É, as só outras, então, pode falar. só para tirar a dúvida, né, da questão anterior, quando a gente falou do tempo real, estava escrito assim, ó, monitorar a sua infraestrutura e os seus recursos AWS em tempo real. Então era monitorar, né? Não era Isso. receber orientações. É, Essa tem que foi que a grande prestar atenção nas diferença. palavrinhas, né? Monitorar, Uhum, atenção, essas coisas. Porque esses, querendo ou não, não sei, mas na minha cabeça esses serviços são mais ou menos meio integrados. Então, você tem que tomar uhum, cuidado nessas sim, palavrinhas. Ah, um orientou, outro fez relatório, outro jogou log e tal, monitorou só. Aí a terceira tá errada, porque a gente está comparando aí a infraestrutura recomendada, né? Então, a infraestrutura
recomendada, também recomendou, orientou, é o Trusted Advisor, né? Então, por isso que não é a Isso. CloudWatch. E o terceiro, é o último, né? Detectar automaticamente atividades da conta em comum. A gente não falou, mas a gente falou em alguma, né, menino? Porque esse cara Uhum. que detecta alguma anormalidade, ele chama guard duty. É um guardinha. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina o guardinha lá na porta do banco, e fala assim, ó, essa atividade você não pode fazer aqui não, você não pode passar com isso, e tal. Então, quem detecta essas atividades em comuns é o guard duty. Mas peraí, o ardor seria alguma atividade é, maliciosa, certo? É. Ah, é porque ele não especificou, né? Nesse caso aqui, eu entenderia que talvez seria o CloudTrail. É, pode ser também. Pode ser também. É porque Ele aí fala, teria né? que especificar Incomuns, melhor, né? né? É É, incomum. Aí a gente teria que melhorar essa definição. é, teria que melhorar a definição. Mas Mas se aí fosse na eu acho que. prova, eu chutaria o CloudTrail nessa daqui. Não, mas eu concordo com você, até porque a gente falou do CloudTrail, não falou do É, Guardduty. É, mas o guardaria melhor, e nesse caso é é, melhor o CloudTrail mesmo. Guarda-reio é aquele hum, dos 30 dias free lá. É, é uhum, porque ele vai verificar anomalia também, né? Mas de segurança. Nesse caso, a gente está verificando ali a atividade da conta comum, né? Então o trail caberia melhor nesse caso mesmo. sim. Eu ia falar uma coisa. Receber orientações. Aqui de cara, a gente já pode pensar no Trusted Advisor por causa do próprio nome, né? Advisor. Advisor é conselheiro, né? Então, já de cara, já pode pensar em orientações, fazer uma associação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima. O negócio está Ó, disputado agora. o empate. Ó, para permitir que verifique a segurança, é alguém que vai te aconselhar. Quem que te aconselha? O Trusted Advisor, né? Ele vai olhar lá e falar assim, ó, provavelmente as suas permissões estão abertas. Então, Uhum. sempre que alguém vai te aconselhar, é o Trusted Advisor. Ele vai olhar e vai te aconselhar. Fala, ó, fecha lá todas as suas permissões. Por isso que o Trusted Advisor é a correta, tá? O Ele fica CloudWatch olhando não. ele fica olhando em tempo real, né? É, tempo real. Aí ele vai falar, ó, as aplicações estão todas abertas, seu banco está aberto lá, né? Dá um jeito, tá? Boa. É, por que CloudWatch não está coberto para não dar certo? Ninguém pôs, mas só falando porque a gente não verifica nada, né? Ele é log, não verifica nada de controle de acesso. É, e o CloudTrail, porque ele verifica as ações das APIs, né? Não de permissão de acesso. Quem faz isso é o Trusted Advisor. E o Isso. Guarduri, o guard, sempre apanho para falar, ele detecta ameaça, igual a gente falou na outra questão, né? Que ele não verifica permissão de acesso, mas verifica se a gente tem alguma ameaça de segurança. Então, por isso que não é ele. Boa. Ele pode ser guardador e a gente pode pensar que ele tá mais para monitoramento da rede, né? É, alguma ameaça ali de segurança, de rede, né? De nível de rede.
Boa. também. É, posso falar, é, assim, não necessariamente as atividades da conta, mas algum comportamento que talvez indique algum alerta. Boa. É, tranquilo, pessoal? Dúvidas? Então, vamos lá para a próxima. É, essa eu não falei, mas vamos ver se vocês dá para ir pelo que ele aconselha, né? Então, Uhum. Vamos ver. Essa daqui eu também fiquei na dúvida, hein? mas eu lá naquele carinha lá, aquela fotinha que eu mostrei, tinha lá. Tinha. É, mas eu vou explicar por que que não é confidencialidade, escabilidade nem elasticidade. Elasticidade é o que a gente faz, né, na nuvem. A gente estica ou faz nossas aplicações ser elástico, né? Então, por exemplo, eu Uhum. vou criar o EC2 e quero num, numa ação de marketing subir uma máquina para 10 máquinas, então, ou alguma outra coisa. E vou escalar, vou ter a opção de fazer isso elasticamente. Então, por isso que essas duas, eu vi que vocês não colocaram. Por que que não é confidencialidade? Confidencialidade, ele não vai te falar sobre isso. Porque não é uma métrica, né? Não é um. esse- a Uhum. gente tem que perseguir isso de forma nas nossas arquiteturas, né? A nossa arquitetura tem que ser confiável. O que o Trusted Device vai te dar é sobre desempenho, tolerância a falhas e alguma coisa mais real, assim, tá? Não que confidencialidade não é real, mas ele vai te aconselhar alguma coisa prática, assim, né? Ou seu desempenho pode melhorar, sua tolerância falha pode melhorar, você pode melhorar alguma outra coisa assim ali de custo e tal. Então ele vai te dar um negócio mais prático, teoricamente, sim. Por isso que não é confidencialidade, porque não é uma categoria que o Trusted Advisor vai te falar sobre isso. Então, por isso que é desempenho e tolerância a falhas, né? Vai te falar assim, ó, faz isso que vai ser melhor para você não falhar. Uhum. Seu desempenho pode melhorar aqui, suas métricas podem melhorar aqui, você pode diminuir o custo aqui. Então, é isso que ele vai te entregar. Isso. As cinco categorias é otimização de custos, desempenho, Isso, segurança, tolerância a falhas e limites de serviço. sim. Então, aí segurança pode ser que vocês confundiram porque confidencialidade pode Uhum. pensar em segurança também, né? Mas segurança é a parte de seu software ser baseado nas métricas de segurança mesmo. Então é isso que ele vai te entregar. Boa. Tranquilo, pessoal? Mais um aqui. Ó, essa também não falamos, mas
pelo que a gente falou, né, de monitoramento, dá para responder, assim. A gente falou brevemente ali dos logs, né? Sim, sim, E ali, pessoal, tem o RDS e o EFS, né? Que é mais para voltado ali para e o EBS, né? Que é para o tópico de histórias de databases, que ainda a gente vai ter essa apresentação mais para o final do curso. sim. Ó, antes de entrar no Trail, é, o Cloud Trail, RDS sempre é gerenciamento de bancos de dados relacionais, né? O Aurora tem o PostgreSQL e o MySQL, tem MySQL, tem SQL Server, tem Oracle, então o RDS ele é usado para isso e ele não é habilitado criptografia automática. Você tem que fazer um KMS, você tem que fazer alguma outra coisa para fazer a criptografia deles. O EBS também não tem criptografia automática. O EBS basicamente é um disco, um SSD, um magnético ali que é acoplado nas suas, no EC2, por exemplo. Então, para isso serve o EBS. EFS é um sistema de arquivo que você pode pôr atrás das suas máquinas. Então, por exemplo, eu tenho três EC2 e quero colocar um sistema de arquivo do tipo Linux ou do tipo Windows ou baseado em SAM. Então, eu crio o FS e faço minhas máquinas enxergar esse sistema de arquivo. Então, ele não é um bloco, não é um HD, mas ele é um sistema de arquivo ali que é disponível atrás do nosso serviço, né? Estou dando exemplo de EC2, mas basicamente é nosso serviço e o serviço. Então, se eu jogar eu tenho um EC2 chamada X e eu tenho EC2 chamada Y, eu quero mandar um arquivo para Y, eu jogo no FS, a Y vai enxergar. Para isso chama FS. E não é configurado padrão. O único que é configurado padrão é o CloudTrail Logs, que é basicamente a parte ali que faz a mesma coisa que o Trail está fazendo, né? Vai buscar ali no log a parte de fazer o que o Trail faz, mas ele é criptografado por padrão, né? Uhum. É, Ele é criptografado por padrão porque os logs ele é jogado no S3, certo? sim. E, então ele pega aí tudo que as APIs ali, porque aí por que que ela é configurada por padrão? Porque ele trabalha com conformidade, né, com auditoria, Uhum. geralmente joga os logs no S3 ali, então pode ser que tenha algum serviço, alguma informação, né, que não pode ser vazada, então por padrão ele já Informação deixa sigilosa, né? sigiloso, isso. Então ele já deixa por padrão ali é, habilitado. Boa. Isso. Ficou claro, pessoal? Então, basicamente, lá no S3, quando a gente joga os logs, é criptografado por padrão, é habilitado por padrão, e as outras opções aqui existe o recurso, mas é preciso uma ação, né, do usuário de habilitar. Boa, vamos para a próxima. Essa foi tranquila, né, pessoal? Quase, hein?
Quase, É, quase. quase. Essa daqui, pessoal, por que que eu falei que foi tranquila? Porque, assim, o ponto importante aqui, ó, garantir que sua atividade de conta atenda às normas de governança. Então, falou em atividade de conta, de cara a gente já pensa CloudTrail. É, e aí, o único que faz auditoria é o CloudTrail, né? Isso. Então, porque, ó, só relembrando, CloudTrail ele vai monitorar as APIs e ajuda na governança, no relatório ali de conformidade, auditoria. Por isso que é o CloudTrail. Ah, o Trust Advisor, ele oferece recomendação, mas ele não foca em auditoria, por isso que não é ele, tá? A gente pode dar uma confusãozinha, mas ele vai te falar, mas ele não vai te falar sobre. Ele não é focado em auditoria detalhada. E nesse caso ele pediu, né? Auditoria e conformidade que CloudTrail te entrega, tá? CloudWatch é monitoramento, tudo bem? E o config não é porque ele monitora, é ele mesmo está falando, ó. Ele monitora as mudanças de configuração, não é focado em auditoria, tá? Então, por exemplo, mudou a configuração ali, mudou algum evento, então o config ajuda nisso. Então, falou em auditoria, é o CloudTrail, tá? Conformidade, auditoria, relatório de conformidade, a gente vai no CloudTrail. Boa. Presentinho, já deu nosso time box? A gente continua aqui. Tem mais algumas perguntinhas ou a Vamos gente fazer, encerra? vamos fazer mais uma, deixa, só Vamos. para não ficar com Vamos lá. ímpar, eu não gosto de número ímpar. Não, tá em 6, né? Tá o par. Não, então vamos mais duas aí, a gente fecha, pode ser? Tá, vamos lá. Ah, é verdade, tá na sexta agora, né? Tava na Agora a sexta. gente foi pra sétima. Ó, lembra aí que ele tá pedindo conselho, hein? Vamos ver se ajuda. Ó, aí, ó, todo mundo Oh, acertou. Nosso oh, muito conselheiro, bem. master aí, ó. Esse Isso aí, advisor. galera. Porque, né, Muito ele bom. oferece aí recomendação de otimização, de segurança, de desempenho. Então, ele faz o foi o que pediu aí, né? Ó, Isso. otimização de custo, segurança, Uhum. desempenho e conselho aí para a gente arquitetar melhor isso. CloudWatch tá errado porque CloudWatch é monitoria de log, né? Não faz Uhum. recomendação nenhuma. Um inspector, ele é focado na segurança das aplicações, tá? Por isso que não é. E o Cost Explorer, não sei se a gente já falou alguma aula, Não, ainda ele é, não. ele é basicamente, ele analisa os custos na nossa conta, tá? Aí fornece algumas recomendações, mas dá conta, por exemplo, tá gastando muito, o EC2 está gastando muito, ou tá em um EKS ligado ali que está gastando muito, você pode dar uma olhada, então, para isso serve o Cost Explorer. Então, parabéns, e Justo. todo mundo acertou. Boa, Vamos a galera. última aí. Bora lá. Lembrando que selecione duas, tá, pessoal? É. E não vai automático. Precisa clicar no Submit.
Vamos lá. Ah, Foi ó, quase. boa, quase. É, CloudWatch, por que que é o CloudWatch? Porque ele vai monitorar, ele está falando aí, ó, ele vai monitorar aí para não exceder 80% da CPU da EC2. Então, ele está Uhum. monitorando 80% da CPU. Quem faz isso é o CloudWatch. A gente pode até pôr regra, igual a gente falou lá, né? Então, por isso que é o CloudWatch, uma das questões certas. A outra correta é para a gente enviar e-mail, geralmente, é porque eu não gosto de falar que 100% das vezes a gente usa ele, porque nem tudo é 100% na nossa área, mas geralmente a gente usa o SMS para mandar e-mail, ou SMS, ou a gente sempre usa o SMS. Como aí a gente falou de enviar notificação de e-mail, como e-mail, por exemplo, o serviço que a gente usa é o SNS, tá? Pode integrar com SES, pode integrar com outras coisas, mas geralmente é o SNS. Então, as duas corretas são essas, porque ele falou que aí eu vou monitorar uma frota, vocês vão ver muito isso nas provas, frota de instância, que então quer dizer que tem várias instâncias de EC2, e você está querendo monitorar isso para ver se a utilização vai ser desse 80%, para envio de e-mail, que é o SNS que envia, tá? Por que que não é o CloudTrail? Porque o CloudTrail, lembra que ele não, ele, ele faz uma varredoria, faz um varrimento ali, mas ele não monitora métrica de desempenho. Métrica de desempenho, igual 80% de CPU, alguns porcentagens de memória, sempre é o CloudWatch, tá? E Isso. a segunda está incorreta, aí esquece, porque ele é um serviço de fila, ele não é um serviço de notificação, igual o SNS. E qual que é o último? Lambda Lambda. ninguém pôs, mas só para falar porque é, não é um Lambda, porque o Lambda precisaria de algum código, alguma execução para fazer essa solução, sabe? Então ele não, o serviço em si não faria essa notificação, teria que construir, por isso que não é um Lambda. Boa. Vamos ver, vamos nessa? Vamos ver. Vou encerrar a sessão para a gente ver o ranking aqui. Vamos ver. Diogo em terceiro, Alexandre em segundo e o Enzo em primeiro. Muito Oi, bom, oi, oi. pessoal. Parabéns, galera. Estão aprendendo aí. Espero que tá tudo certo. Eu, a gente, não sei se vocês perceberam lá, a gente mudou algumas datas de aulas. Aí eu vou pôr lá no Discord, no WhatsApp. Mas lá no YouTube eu vou colocar certinho lá as aulas, né? Na sequência. Por mais que as datas ficou, por alguns motivos de força maior, ficou não sequencial mais, igual a gente vai, hoje é 17 aqui era de segunda agora e tal. Mas lá no YouTube depois vai ficar certinho, uma aula atrás da outra, né? Outra coisa que a gravação da aula de segurança não deu certo, ela quebrou, não conseguimos recuperar, então a gente vai refazer ela para gravar. Então espero que vocês venham também, porque querendo ou não, sempre é bom rever, né? Então a gente vai regravá-la. Beleza? Obrigado. Até segunda, né, Mirina? Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos e até segunda.